que um profeta faz? Ele anuncia a vontade do Senhor. Fechamos nossos olhos e dizemos: Senhor amado Deus, poderoso, eterno e santo, nós te agradecemos, engrandecemos o Senhor, pois sabemos que o Senhor está aqui conosco, ó Pai, e nunca nos abandona. Pai amado e santo, e principalmente neste momento onde ouviremos, Senhor, a Tua voz através da palavra maravilhosa qual o Senhor deixou para nós. Pai querido, Pai amado, abençoa a vida do presbítero Ignaldo, Senhor, que ele possa, Senhor, ser canal de bênção, Senhor, para a vida daqueles que aqui estão, daqueles que estão assistindo em casa. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe Diácono Marcelo, Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Também saúdo os irmãos que estão em casa com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida a Deus por intermédio da vida do nosso pastor. E tem por certo que Deus ele vai continuar falando conosco, irmãos. Entendam, nós somos apenas interlocutores. Nós falamos aquilo que a Bíblia ensina e a Bíblia nos orienta. Então, tome por certo, nessa noite Deus vai falar conosco. E como de costume, não quero perder esse bom costume. Todas as vezes eu repito e falo isso. Todas as vezes que o profeta ele colocar a mão sobre o teu ombro, ouça atentamente o que Deus tem para a tua vida através da boca do servo de Deus. Só se, em último caso, mas não permaneça até o profeta terminar de entregar a mensagem de fato para a tua vida, e depois você glorifica ele e o nome dele vai continuar sendo honrado na tua vida. Bem, aproveitar os irmãos que estão de pé. Abra a sua Bíblia comigo, queridos. Eu prometo aos irmãos ser breve em falar acerca daquilo que Deus alegrou muito o meu coração. Quero falar um pouco acerca do ministério, ou melhor, de apenas um milagre no ministério, também de um profeta, de um homem de Deus, um homem chamado, vocacionado por Deus para cumprir uma missão na face dessa terra. O nome desse homem é Eliseu. Louvado seja Deus. E de repente, você que já conhece essa história, eu convido você a estar conosco nos domingos pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando e falando acerca do primeiro e do segundo livro dos reis. Primeiro e segundo livro dos reis. Lições importantíssimas para nossas vidas, onde nós estamos falando acerca da infidelidade da nação diante do nosso Deus. Só quem encontrou o segundo livro dos reis, perdão, não falei, capítulo de número 4, verso de número 1. Capítulo de número 4, verso de número 1. Louvado seja Deus. São apenas 7 versos. Embora o capítulo 4 ele vá nos trazer 2 mensagens, porém o tempo não nos concede esta oportunidade de falarmos acerca das 2. Então quero falar da primeira mensagem contida no capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Todos encontraram? Você que não encontrou, na tela aqui atrás de mim também tem a escritura. Verso de número 1 diz: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chegou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou vivei daquilo que sobrou. Resto é uma palavra muito
forte. Viver daquilo que restou, que sobrou. Pode se assentar, queridos, dando glória ao nome de Jesus. Queridos, eu quero já iniciar dentro desta oportunidade, citando o texto a qual nós lemos, que é o segundo livro de Reis, o capítulo de número 4. Você que talvez esteja acompanhando pelas manhãs de domingo, talvez vai estar um pouco mais fresco na tua mente. Talvez você que já tenha lido essa história, essa versão da Escritura, você vai certamente se identificar com alguns pontos que nós iremos tratar nesta noite. Eu peço somente a sua atenção durante o momento em qual estaremos falando, para que você não perca o foco daquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Entenda, o culto não é para nós mesmos, o culto ele é para Deus. Mas todas as vezes que nós prestamos um culto a qual Deus se agrada, a probabilidade de Ele nos abençoar e alcançar nossa vida e ter acesso ao nosso coração é grande. E o que de fato Deus precisa, irmãos, entenda, na minha vida, na tua vida, não é o fator chamado de tempo. O tempo para Deus não me importa tanto, o que Ele precisa é de espaço. Tem espaço para Deus aí no teu coração, meu irmão? Louvado seja Deus, eu me alegro por isso. Então, deixa o teu coração aberto e receba o que Deus tem para a tua vida. Nós sabemos que durante o período de monarquia, período onde iniciou-se o reinado, dentro da nação de Israel, nós já falamos isso em outras oportunidades, que o reino ele era unificado, o reino ele veio a se dividir, houve uma cisão, nós aprendemos isso também. E durante esse momento, Deus, ele por amar o seu povo, por amar a nação a qual ele havia escolhido, ele sempre levanta alguém para corrigir a rota que o povo estava trilhando. Escute bem, Deus sempre levanta alguém para corrigir a nossa rota. E eu convido você a entender esse motivo. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus amou o mundo, a Bíblia diz de tal maneira que Ele enviou o seu Filho único. Por amor a quem? A mim e a você. Para quê? Para que nós não viéssemos a perecer. Por qual motivo? Para que nós viéssemos por meio dele obter a vida eterna. Ele veio para corrigir a nossa rota. Eu e você, querido, entenda, nós estávamos em colisão, Diácono Marcelo, fatal. Nós estávamos destinados à perdição eterna. Jesus Cristo, ele veio para impedir que viéssemos a dar continuidade nessa rota de colisão. Deus, ele levanta, ele suscita profeta exatamente por esse motivo. Vendo que o povo estava caminhando, trilhando em caminhos que não estavam agradando, Deus levantou um profeta. Primeiro eu quero entender, o profeta por nome de Elias. Os irmãos se lembram bem da ocasião a qual o profeta Elias foi levantado por Deus para confrontar a nação pagã, até então sendo dirigida ou sendo governada pelo rei Acabe. E nós conhecemos este episódio muito bem, até as crianças acredito que conheçam, e até canções já foram entoadas acerca disso, sobre os profetas de Baal e o confronto no Monte Carmelo. Dado esse episódio, nós vemos que a perseguição era contínua com aqueles que se opunham a fazer contrário àquilo que os reis maus estavam fazendo. Ou seja, todas as vezes que Deus levanta alguém, queridos, que Deus levantar a tua vida para falar do amor dele para a vida de alguém, não espere tapinha nas costas, não espere ser aplaudido, espere afronta, espere ser acusado, espere por muitas das vezes ser injustiçado. Porque muitas das vezes quando alguém fala, vai ali um profeta. O profeta da Bíblia, o profeta que a Bíblia Sagrada ela nos mostra através dos textos sagrados, não tem nada a ver com os profetas que se dizem, os pseudo-profetas que surgiram dos nossos dias. Porque o profeta de Deus, ele sempre foi alvejado, ele sempre foi alvo de perseguição, ele sempre foi alvo de afrontas. E assim foi a vida do profeta Elias. E diga-se de passagem, cumpriu muito bem o seu ministério, ao ponto de ser perseguido, ao ponto de ter a sua cabeça colocada a prêmio por toda a nação de Israel e circunvizinhanças, ao ponto de mandarem procurar ele em todas as adjacências, os limites territoriais da nação de Israel, para tirar-lhe a sua vida. E nós vemos que o profeta Elias, ele temendo a sua morte, ele foge. Nós conhecemos a história, ele se esconde dentro de uma caverna, Deus fala com ele, ele cansado da situação que estava vivendo, cansado de pregar, de falar, de ensinar, de corrigir a rota do povo e o povo não se arrepender. E de fato, irmãos, quem investe muito em tentar empenhar em um projeto bom e não vê dando em nada, não vê dando resultado, ele se cansa, ele se frustra. Você não se frustra também quando você tenta muito uma coisa ou fazer algo e aquilo parece que não vai, não dá certo, não progride, não prospera, aquilo não aumenta? Todos nós nos frustramos, sim ou não?
É normal isso é de nós, é do ser humano isso. Bom, entendemos com a vida do profeta que a frustração faz parte do nosso dia a dia, mas também aprendemos com o profeta que diante das frustrações nós devemos continuar confiando em Deus e clamando a Ele. Por quê? Porque em tempo oportuno Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos mostrar que ainda não é o fim. Entende, irmãos? O caminho pode ser frustrante. Nós lembramos da história quando Pedro, depois de uma noite de frustração, uma noite de pesca que não deu em nada, voltou à beira da praia triste, cabisbaixo, certamente. Por quê? Porque a noite foi frustrante. A noite foi desagradável, a noite não foi daquilo que ele esperava, que ele almejava, aquilo que ele planejou deu errado. Mas a circunstância que lhe aguardava à beira da praia, sabe qual era? Jesus pregando e ensinando, talvez dizendo, olha, ainda não é o fim, olha, não chegou ainda o tempo de parar, não chegou o tempo ainda de você se assentar, de você descansar. Não, meu irmão, entenda, foi isso que aconteceu aqui na vida do profeta Elias, e Deus então levanta alguém para suceder o ministério do profeta Elias. E o nome desse rapaz é Eliseu. E quando eu olho para a vida de Eliseu, o que me chama mais atenção é que Eliseu, em todos os momentos que você encontrar na escritura falando acerca de Eliseu, logo ou anteriormente você vai ouvir o nome Elias. E isso já me chamou muito a atenção, porque eu entendo que nós que aqui estamos sentados, ouvindo, aprendendo, hoje eu estou aqui, mas na maioria das vezes eu estou sentado aí também ouvindo, me alimentando e aprendendo da palavra de Deus. Nós estamos sendo preparados por Deus para suceder alguém, queridos. Entenda, não é um motivo simplesmente esporádico ou aleatório, ou estamos aqui somente por acaso. Não, não. Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, nos trouxe aqui para nos reunirmos para quê? Para aprendermos da palavra de Deus, para suceder alguém. Entenda uma coisa, querido, cada um de nós que estamos aqui temos uma função muito importante e vital para o reino de Deus. Talvez você que está sentado aí deve se perguntar, deve se imaginar, olha, mas eu não prego, eu não falo, eu tenho vergonha, eu não tenho habilidade para guardar textos, para ler, para memorizar. Não me importa um pouco isso, irmão, porque Deus não se importa com as tuas possibilidades ou com aquilo que você pode fazer, porque Deus pode pegar você, usar a tua vida como Ele quer, surpreender não somente a você, irmãos, mas surpreender aqueles que dizem que você não tem capacidade, porque quem capacita é Deus, quem chama primeiramente é Deus, e quem dá condição, irmão, para que o reino venha progredir, para que a tua vida venha se tornar aquilo que Deus quer, é o teu Deus. O profeta Elias foi chamado por Deus. Eliseu então sucede o ministério do profeta Elias, e o que me chama mais atenção é que quando Elias passa por Eliseu, lança sobre ele a sua capa e o chama para exercer a função ou o ministério junto com ele de profeta. É só você parar e pensar. Lembra quem era o profeta Elias? O profeta Elias foi aquele que foi perseguido por Jezabel. Foi aquele que teve a sua cabeça colocada a prêmio por causa de pregar a palavra de Deus, porque ele anunciava as verdades que confrontavam tudo aquilo que as nações na época eles não queriam ouvir. E todas as vezes que eu olho para a vida desse homem de Deus, irmãos, chamado Elias e posteriormente Eliseu, eu olho para a minha vida também como espelho. Será que nós, como cristãos, como servos de Deus, nós estamos nos colocando à disposição para substituir alguém? Para ser o sucessor de alguém? Ou melhor, será que quando nós olhamos no retrovisor da nossa vida, será que nós olhamos assim, olha, eu acho que quem está após mim pode me substituir, está à altura? Porque essa tem que ser uma preocupação também aparente sobre a nossa vida. Porque hoje eu posso olhar para minha filha, você hoje pode olhar para os seus filhos e esperar que eles venham ser o seu sucessor. Mas como que isso deve se acontecer? Primeiramente, através da nossa conduta. O profeta Eliseu olhava para a vida de Elias. E por que ele seguia Elias? Porque certamente ele via em Elias algo que lhe agradava, algo que ele tinha como sendo algo bom. As pessoas que olham para nós de igual modo, elas percebem, irmãos, que nós estamos trilhando os caminhos com Deus ou não. Porque entenda, todas as vezes que nós anunciamos a palavra de Deus acerca da verdade descrita pelas Escrituras, nós estamos cumprindo um chamado, algo que Deus nos vocacionou. E essa palavra, ela pode mudar vidas, mudar histórias. Talvez você, não sei, mas aqui eu acredito que não, mas existem pessoas por aí que talvez ainda não entenderam a responsabilidade a qual lhes fora confiada de anunciar a palavra de salvação. Nós estamos entrando agora no ano de 852 a.C., que é o ano, exatamente o ano ao qual Eliseu ele passa. Nós conhecemos a história, se você quiser acompanhar melhor ainda, capítulo de número 1 do segundo livro dos Reis. Logo após a morte de Acabe, a Bíblia diz que Moabe, a nação de Moabe, se revolta contra a nação de Israel.
ali eles entram em atrito, em conflito. E eu acredito, irmãos, que esta situação foi uma situação que constrangeu as nações. Por quê? Porque a Bíblia diz que Acasias, que até então havia se tornado rei Acasias, que era filho de Acabe, a Bíblia diz que ele estava no quarto alto, ele cai pelas grades, ele se machuca, ficou ruim das pernas. E após esse momento, a Bíblia diz que ele mandou consultar os seus profetas. Acasias também era mau. E mandou consultar os profetas dele e disse: olha, vá até Baal-zebub, deus de Ecrom, e pergunte lá se eu vou sarar ou se eu vou morrer desta enfermidade. A Bíblia diz que o profeta Elias, de antemão, ele ouve a voz de Deus falando com ele, que o rei Acasias tinha cometido este sacrilégio, mandado alguém ir até outra nação buscar um profeta. Elias, muito atento à voz de Deus, a Bíblia diz que ele vai, manda o seu servo Eliseu até um dos seus mensageiros dizer ao rei: olha, diga ao rei, por que ele está mandando ir até Baal-zebub, deus de Ecrom, buscar o profeta? Para saber que há profetas, volta lá e diz para ele que da cama onde ele está, ele não vai melhorar, ele não vai sarar, de onde ele está, ele vai descer à sepultura. E a palavra do homem de Deus se cumpriu na íntegra. Não satisfeito com a resposta, sabe o que o rei Acasias manda fazer? Ele manda uma guarnição de 100 homens, primeiramente a primeira guarnição de 50 homens, para mandar buscar Elias. Meu irmão, quer um conselho? Não toca na vida de quem anda com Deus. Não fala de quem anda com Deus, não mexe no ministério de ninguém, irmão. Ah, mas está andando tudo errado, deixa ele com Deus, meu irmão. Pede a Deus para ele ter misericórdia da vida dele, da vida das nossas vidas. Mandaram uma guarnição com 50 homens, chegando lá, sabe qual foi a instrução? Manda procurar Elias. E quando chega e pergunta do homem de Deus chamado Elias, antes dele chegar até Elias, a Bíblia diz que Elias orou e desceu uma lingueta de fogo do céu e consumiu aqueles 50, aquela primeira guarnição. Isso aconteceu por 3 vezes. Na segunda vez de igual modo. Na terceira vez que essa guarnição de homens, de 50 soldados, foi até Elias, a Bíblia diz que na terceira vez, esse camarada era inteligente. Eu acho que ele já estava com o coração quebrantado, irmão. A Bíblia diz que ele vai de joelhos, pede misericórdia e fala para Elias assim: sim, Elias, ache a minha vida, tome a minha vida por preciosa aos teus olhos. Ele vai implorando diante de Elias. E sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que quem anda com Deus, os problemas, as situações, as lutas, elas vão se prostrar diante de você. Você pode até passar por problemas, por provação, por situações adversas, mas se você anda com Deus, a situação ela até vem, mas você continuará de pé e o nome do Senhor vai ser glorificado, assim como foi na vida do profeta Elias. Só que Elias, ele já tinha um momento para ele. Eu entendo, irmãos, que dentro do nosso propósito nessa terra, não há um tempo que eu determino: olha, eu vou ficar mais 2 anos aqui nessa casa, na igreja, e depois eu vou descansar, vou aposentar as chuteiras, vou encostar minha Bíblia. Não, meu irmão. O meu tempo não sou eu que determino. O tempo de Deus, na minha e na tua vida, é Ele quem determina. Então, enquanto Deus tem para a tua vida, continue exercendo o ministério qual Ele confiou a você. Eu falo porque no nosso tempo, quantas pessoas que iniciaram tão bem, anunciaram a palavra de Deus por causa de lutas, perseguições, ou até mesmo por causa de frustrações que enfrentaram nas suas vidas ministeriais, deixaram de anunciar o reino, deixaram de pregar. E isso é difícil, irmãos, e é duro. Por quê? Porque quando você deixa de fazer aquilo que Deus lhe confiou, pouco a pouco você vai perdendo a sua identidade. Quando você se procura olhar no espelho para ver quem você é, você já nem se lembra mais. Então devemos estar atentos a isso. A Bíblia diz que aonde Elias estava, Eliseu estava junto. Aonde Elias ia, Eliseu o acompanhava. E nesse momento, quem era rei em Israel era rei Jorão. E Josafá era quem reinava em Judá, onde reinou por 25 anos, dentro do seu tempo. E quando nós chegamos no capítulo de número 4, a qual nós fizemos a leitura, a inscrição diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E é exatamente esse ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite. Logo após Deus tomar Elias para si,
A Bíblia diz que uma carruagem de fogo separou os dois. Porque Eliseu, ele era apegado, ele era o tipo de obreiro, o presbítero Túlio, que qualquer pastor queria ter na sua congregação. Ele era o tipo de obreiro que qualquer membro gostaria de estar no culto onde estava o profeta Eliseu. Por quê? Porque ele era solícito. Ele via a necessidade e logo buscava atender a necessidade. Eu trago isso para a minha vida e para a tua vida também. Isso é uma palavra para mim, para a igreja, é uma palavra para você, obreiro, para você, obreira de Deus. Nós devemos estar atentos com as necessidades que estão cercando a nossa vida. Talvez existem pessoas que só servem, só fazem algo se alguém falar para ela, olha, vá lá e faça isso. Não precisa, meu irmão. Você é servo de Deus, você está atento, você é uma pessoa inteligente. Dentro da necessidade proposta, você viu o que precisa ser feito? Faça, certamente você vai ter um Deus se agradando da tua vida na prestação de serviço. Nós aprendemos aqui coisas maravilhosas e tremendas acerca da diaconia. Todos nós somos diáconos. Todos nós estamos aptos a servir. Isso enquadra-se a diaconia. Certo, professor Marcelo? Aprendemos isso na escola bíblica dominical. Então todos nós estamos aptos a servir. Nós podemos ser solícitos para com a obra de Deus. Nós não estamos aqui somente para passar um tempo, ou para ocupar um lugar na igreja, ou para encher, ou para um ajuntamento de pessoas. Você é importante, meu irmão. Você faz parte dessa obra. Você é uma peça fundamental dentro do reino de Deus. Ah, mas eu não sou... Não, claro que é, meu irmão. Tire isso do teu coração. Você é um membro importante para esta obra. Esta obra não é do pastor Flávio. Esta obra não é da Adenorte, Assembleia de Deus Novo Tempo. Esta obra é de Deus e você é um servo dele. Então você é parte integral na obra do Senhor. O profeta Eliseu entendia isso. Ô profeta abençoado, ô servo de Deus, que nós podemos aprender coisas maravilhosas. E onde Elias estava, ele queria estar junto. Mas a Bíblia diz que Elias é tomado por Deus, é arrebatado por Deus num redemoinho. E daquele momento em diante, Eliseu não o viu mais. Mas antes dele ir, o pedido que ele faz a Elias é algo tremendo. Ele pediu para Elias a porção dobrada do seu espírito. Só que entenda, com grandes responsabilidades, como diz o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é essa frase? Tá vendo? Os irmãos gostam também do Homem-Aranha. Mas grandes responsabilidades implicam também em grandes problemas. Diga-se de passagem, o profeta Elias. Acha que era fácil, meu irmão? Você andar fugitivo? Quem é fugitivo é quem é bandido, quem praticou crimes. Agora, alguém fugitivo porque estava anunciando a verdade. Jezabel no encalço dele, de Elias, Acabe e tantos outros profetas de Baal. Talvez os parentes daqueles profetas que foram mortos lá no Carmelo. E Eliseu está dizendo agora, eu quero porção dobrada. Sabe o que Eliseu está dizendo para Elias? Eu quero o dobro de problema que você tem, Elias. Eu quero o dobro daquilo que você vê, eu quero viver também. Era mais ou menos isso, e foi isso que aconteceu. Se você depois estudar minuciosamente as características do homem Eliseu quer dizer, Deus é a salvação. Você vai entender o que aconteceu na vida desse homem. Mas o capítulo 4 vai narrar o fato, um dos fatos para mim mais lindos da história do profeta Eliseu. O verso de número 1 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou, pediu, orou, rogou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Primeiro ponto, era uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas. Naquele tempo havia uma escola de profetas onde o pastor presidente era Eliseu. Eliseu, ele que encabeçava essa escola de profetas. E essa mulher que vai até Eliseu, ela faz algo que era uma necessidade que a atendia, que a assistia. Entenda, naquele tempo, nos tempos bíblicos, a nação de Israel, a vida das mulheres já não era fácil. Hoje está um pouquinho melhor, não está, irmãs? Hoje tem máquina 12 quilos, você põe a roupa lá, liga lá o botão, lá a roupa sai lavadinha, tranquilo. Hoje tem um maridão aí, ó, abençoado, que ajuda no serviço doméstico. Ajuda, né?
Misericórdia, irmão. Fala que não ajuda não, que a mulher está do lado hoje. Hoje teu marido te ajuda. Mas naquele tempo, as mulheres, elas sofriam muito preconceito. Juridicamente, dentro da nação de Israel, a mulher, ela não tinha direito à herança do seu marido. No caso, essa mulher aqui, ela teve, né? Ela herdou foi as dívidas. Mas naquele tempo, muitas regalias lhes eram privadas. Elas tinham estas restrições. Era muito difícil. Viviam para trabalhar no lar, viviam nos trabalhos árduos, no dia a dia, no campo, e não dorme não, que está boa a mensagem. E nas nações vizinhas, no Egito, era um pouco diferente. No Egito, as mulheres já tinham direitos aos bens, a parte da herança dos seus maridos. Na Babilônia também elas tinham direito a herdar também parte das posses, das heranças adquiridas pelos seus maridos. Elas tinham quase os mesmos direitos, pelo menos na Babilônia e no Egito também, quase os mesmos direitos que eram conferidos aos homens. Só que na nação de Israel não, no Reino do Norte, elas eram privadas de muitas coisas. Então quem era o provedor da casa? Era o marido. Quem que trazia o sustento para dentro de casa? Era o marido. E ela ainda tinha uma certa, vamos dizer assim, era bem-aventurada quando ela engravidava e tinha-se um filho, e homem, porque quando era mulher também, logo a mãe pensava, ixi, mais uma que nasceu para sofrer. Era mais ou menos isso, para os irmãos entenderem. Era um prestígio quando nascia-se um homem, um varão, dentro de casa, na família, para dar continuidade à descendência. Contudo, a lei mosaica, ela dava suporte para amparar estas mulheres que até então eram viúvas. Que não foi isso que a mulher disse para o profeta Eliseu? Olha, o meu servo, o meu senhor, o meu marido, servo de Deus, ele morreu. Ou seja, ela está dizendo, eu estou viúva. Estou desamparada, era mais ou menos o que ela estava dizendo. Olha o que diz Êxodo capítulo 22, o verso 22 e o verso 23. A nenhuma viúva, nem órfão, afligireis. Se de algum modo as afligires e elas clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Êxodo 22, verso 22 e 23. Havia uma cobertura pela lei mosaica de que essas mulheres, elas teriam o amparo religioso da época. Só que nem sempre era assim. Na teoria, as coisas funcionam que é uma maravilha, mas na prática, é o que nós precisamos aprender também. Na teoria, a Bíblia, ela é um livro que tem muitas lições preciosas para a nossa vida. Alguém, certa feita, perguntou o que a Bíblia tem de tão importante. E alguém lhe fez uma certa comparação que eu achei muito, muito maravilhosa. Ele fez uma comparação dizendo assim, que alguém comprou um terreno. Só que, ao comprar esse terreno, ele não sabia o que ele iria encontrar nesse terreno. E, certa ocasião, escavando, ele encontrou uma pedra pequena, mas uma pedra preciosa. E aquilo chamou a atenção dele. No outro dia, com aquela pedra, ele comprou um maquinário para poder escavar mais profundo aquelas terras. E ele percebeu que quanto mais ele escavava, mais tesouros abrigados ele encontrava naquela propriedade. Assim é a Bíblia Sagrada. Dentro dela habita um tesouro que nós precisamos explorar. E quanto mais fundo você mergulhar nas Escrituras, na Palavra de Deus, mais você vai entender o quão preciosa é o ensinamento que ela traz para o nosso dia a dia. A Bíblia diz que nós perecemos por causa do quê? Pela falta de conhecimento. E nós erramos, por quê? Porque nós não conhecemos a Escritura. Ao passo que nós começamos a conhecer a Escritura, começamos a conhecer a Deus por meio de sua palavra. Conhecendo a Deus por meio da sua palavra, irmãos, você nem imagina quantos problemas você vai evitar para você, para a tua vida, para a tua família, para a tua posteridade, para a geração que vem depois de você, para os teus filhos. Simplesmente conhecendo a palavra de Deus. Eu digo isso aos irmãos aqui e aos irmãos em casa. Salmo 68, verso 5 diz, Pai dos órfãos, defensor das viúvas, eis que é Deus na sua santa morada. E Deuteronômio 10, verso 17 e 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, e nem aceita recompensas, e que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. E muitas outras
que nós poderíamos citar e ficaríamos a noite toda citando, falando acerca do cuidado que Deus tem para com os órfãos e com as viúvas. E nesta ocasião que esta viúva vai até o servo de Deus, o servo de Deus, entendo, o profeta, ele representa o próprio Deus. E aqui já aprendemos uma lição muito importante. Quando as lutas dessa vida cercarem você, quando os problemas, as dificuldades baterem à tua porta, lembre-se sempre disso. Procure a Deus para você, irmãos, conseguir sobressair sobre toda qualquer situação. Não vá ficar desesperado ao ponto, irmãos, de tomar atitudes nécias, loucas, desenfreadas. Busque a Deus, procure ajuda, procure a orientação de alguém que tem algo de Deus para falar com você. Por quê? Porque na maioria das vezes que nós vemos pessoas como usando a linguagem popular, quebrando a cara por aí, é porque no momento das grandes aflições, elas agiram com as próprias forças, não buscaram orientação, ou pior, desprezaram conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. Então, queridos, se oriente, busque orientação antes de tomar suas decisões. E foi o que essa mulher disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para lhe serem servos. Sabendo da necessidade, sabendo, e segundo o historiador Flávio Joséfo, o marido desta mulher era nada mais nada menos que Obadias. Você vai encontrar o relato dele em 1 Reis capítulo 18, quando Obadias ele escondeu 100 profetas dentro de cavernas de 50 e 50, não só escondeu, mas preservou-lhes a vida, porque Jezabel naquela ocasião queria matar os profetas de Deus, aqueles que não se venderam, aqueles que não se deixaram manchar, e ele o fez. E acredita-se que este foi o ocaso dele ter se endividado, porque ele sustentou estes homens. E sustentar, irmão, crente é obra de Deus, viu? É de Deus. Ele sustentou estes homens, por isso ele se endivida. Só que fatalmente esse servo vem a morrer. A Bíblia não diz, o texto não diz a forma qual ele morreu, mas morrendo ele, o que restou para essa mulher? As dívidas. E também a lei mosaica também conferia aqueles que estavam com credores de dívidas a levarem, caso houvesse dentro da família, filhos para quitarem as suas dívidas. Não de forma integral, não, havia um tempo. Eles teriam que pagar sua dívida trabalhando até o momento que fosse pago toda aquela dívida, para então receberem a sua carta de alforria, o seu alvará de soltura, como queira expressar. E foi essa ocasião que estes 2 credores bateram a porta da Dona Maria, mulher de Obadias. Dona Maria, segundo a minha tradução, tá, meu irmão? Guinaldo de Almeida. Só que chegando lá, essa mulher ela está desesperada, irmãos, entenda. Ela perdeu o seu marido, o seu amparo, o seu seguro. Era o INSS dela, meu irmão, que ela estava vindo embora. O auxílio emergencial dela já não tinha mais. Já não caía mais R$600 na conta dela. E agora o que estava caindo lá era 150 de cada um dos filhos. E o credor chega lá e fala: vou levar os seus 2 meninos para pagar a dívida que seu marido deixou. E aqui que ela faz? Ela vai até o servo de Deus, na escola de profetas, um homem chamado Eliseu. E certamente ela já ouvia, a fama de Eliseu havia crescendo. A fama de Eliseu havia crescido. E quando ela chega, ela declara a Eliseu: Eliseu, e agora? É mais ou menos isso que ela está dizendo. E agora? O meu marido, o teu servo, temia ao Senhor, e ele morreu. E os credores estão aí. Ela levou o problema diante de alguém que poderia ajudá-lo. E o que nós fazemos, queridos, quando nós temos problemas? Será que nós avançamos? Ou será que nós recuamos diante dos problemas, diante das lutas? As lutas, entenda, as adversidades, elas nos fazem crescer, subir o nível, estar mais perto de Deus, irmãos. Quem aqui que nunca passou por adversidades tamanhas, tremendas, que ao ponto de falar: não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar? E Deus fez como fez com o profeta Elias em dado momento, quando ele foi caminho do deserto, lá em Berseba, ele deixou Eliseu, deixou seu moço e caminhou a caminho do deserto, caminho de um dia. E no meio do deserto, Deus preparou um zimbro para ele. Se você pesquisar na geografia bíblica, zimbro é uma planta que não cresce habitualmente no deserto. Mas Deus preparou um zimbro para ele se refrescar na sombra lá no deserto. Deus prepara, irmãos, para a nossa vida
coisas inimagináveis em momentos oportunos, e o nome dele é glorificado, meu irmão. Só que você e eu, nós, Igreja de Jesus, nós não podemos recuar diante das adversidades. Talvez alguém olhe para mim e deve estar pensando, cogitando a minha. Você fala porque você não está passando o que eu estou passando, não passou o que eu passei. Exatamente, eu não sei o que você passa, ou o que você está passando. Mas o meu Deus, Ele sabe, o teu Deus sabe e conhece as tuas dores. E é por isso que Ele te trouxe aqui e fala para você nessa noite, não desista, continua, persevera um pouquinho mais, que você vai alcançar a vitória. Assim como alcançou a vida do profeta Eliseu. E essa mulher, quando vai até Eliseu, ela vai buscando um quê? Um auxílio, uma ajuda, uma resposta. E a resposta vem no verso de número 2. E Eliseu lhe disse, que te eu de fazer? Declara o que é que tens em casa. E ela lhe disse, olha a resposta dela, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Será que essa declaração dela era verdade? Ela disse que não tinha nada em casa. Os irmãos concordam com essa afirmação dela? Os irmãos estão aí? Posso ouvir um amém? Olha, eu vi até os irmãos que estão em casa com um amém. Queridos, ela tinha algumas coisas assim em particular. Primeira coisa que ela tinha a morte. De quem? Do seu marido. Seu marido já não estava mais em vida. Em segundo lugar, ela tinha uma dívida. Uma dívida que ela não poderia pagar. Uma dívida que ela não conseguiria saldar. E quantas pessoas às vezes ficam endividadas e ficam um desespero tremendo. Não conseguem dormir, perdem o sono, perdem a calma, ficam nervosos. Chegam em casa, descontam no filho, no cachorro, no periquito, no papagaio, descontam em todo mundo por causa das dívidas. Às vezes dívidas que você nem esperava contrair. Em terceiro ponto, ela tinha os credores, os cobradores da dívida que ela havia recebido como herança, batendo a porta. Todo dia. Eu imagino que o desespero dela só aumentava. Eu imagino que ela olhava para o credor, olhava para os filhos, olhava para o credor, para os credores. Ela tinha o testemunho. Como assim ela tinha um testemunho? Sim, nós vamos ver no verso seguinte que ela tinha um testemunho. O testemunho fez com que ela fosse aos seus vizinhos depois, posteriormente, a uma orientação do homem de Deus e conseguisse vasilhas emprestadas. Muitas, não foram poucas. Se ela não tivesse um bom testemunho, porque, irmãos, seja sincero, alguém que deve para você, sei lá, uma dívida um pouco alta, talvez alguém que comprou um carro seu e não pagou, deu no pé e depois de um tempo ela te encontra e você vai até ela e ela lhe pede dinheiro emprestado, você empresta? Fala a verdade. Ah, tá bom, então você é crente mesmo, porque eu sei que você é falar que emprestava. Né? Eu já conversar com você depois ali. E essa mulher estava nessa situação. O testemunho dela fez com que ela estava endividada. Então ela tinha um testemunho. As pessoas sabiam quem ela era mulher, sabiam quem certamente era o seu marido e se compadeceram dela por causa do testemunho de vida dela. Então o testemunho da nossa vida também ele conta muito. Um pregador do século passado, ele usou essa expressão e eu a uso novamente nesse altar para dizer para você: pregue em todo momento, em todo o tempo da sua vida, pregue a palavra de Deus. E se for preciso, use palavras. Foi essas palavras que ele usou. E é uma grande realidade. Nós pregamos com o nosso testemunho de vida, com a nossa vivência. Em quinto lugar, ela não tinha nada, foi o que ela declarou, mas ela tinha 2 filhos. Os 2 filhos que representavam nada mais, nada menos do que a sua maior vontade, desejo de continuar vivendo. A alegria que lhe irradiava o coração dela eram os seus 2 filhos, que ainda faziam com que ela conseguisse superar o luto de ter perdido o seu marido. Ela tinha os 2 filhos. Em sexto lugar, o que ela tinha dentro de casa para o sustento dela e dos filhos era uma botija de azeite. E o interessante é que dentro da cultura da época, azeite era uma especiaria que tinha um valor muito alto, falando de forma comercial. Ele era usado para vários fins. Ele era usado na unção. Vocês se lembram quando os reis, os profetas iam ungir, os reis usavam o óleo de azeite exatamente para cumprir esse ato. Ele era usado também como alimento, como especiaria na alimentação. Ele era usado também dentro da cultura para acender as lamparinas. Era usado como remédio, como bálsamo. Ele era usado também para fazer sabão, enfim.
vários eram as suas utilidades, ela não tinha um valor comercial muito alto para aquela época, até para os nossos dias. E em sétimo lugar, ela tinha um homem de Deus diante dela para orientar a sua tomada de decisão. E esse é o ponto mais importante que eu quero frisar no verso de número 2. Ela disse que só tinha uma botija de azeite. Deus, ele vai usar, irmãos, aquilo que você tem à disposição dentro da tua casa, através da orientação. Talvez o que você tenha dentro da tua casa, você não saiba como utilizar, como fazer ou como direcionar aquilo que você recebeu. Talvez você pense, mas eu só tenho um pouquinho. É esse pouquinho exatamente que Deus quer e vai usar sobre a tua vida. E talvez você, por não saber o que fazer com aquilo que você tem, quantas pessoas chegam na igreja, às vezes não sabem, não conhecem, não conseguem identificar o dom, o talento, a graça que Deus confiou a ela. Ela precisa da ajuda de quem? De um pastor, de alguém que tem a visão de Deus para dizer, não, esse irmão tem jeito, esse irmão, eu vejo algo de Deus na vida dele, eu vejo desse irmão, Deus levantando ele. E às vezes você olha assim para trás pensando que é com outro, é com você mesmo, servo. Às vezes Deus dá a visão para homem e para mulher de Deus para enxergar talvez o que eu e você não enxergamos. E nos orienta. Por isso que os conselhos, eles são primordiais para a nossa vida. Para a vida de todo aquele, queridos. De todos nós que queremos caminhar com Deus. Ninguém pode andar sozinho sem tomar conselho, sem parar um momento para poder conversar, para seguir uma orientação. E poderemos até citar alguns exemplos também dentro dessa questão. Ela disse que eu não tinha nada, só a não ser uma botija de azeite. E para Deus operar grandes milagres na nossa vida, Deus não precisa de muito. Você se lembra de Moisés? Moisés, ele tinha somente uma vara, está lá em Êxodo capítulo 14, verso 16, 21 e verso 22. Somente uma vara, e os filhos de Israel atravessaram o mar em seco. Deus usou a vida de Moisés e a única coisa que ele tinha nas suas mãos era um cajado. Você se lembra de Sansão? O que ele tinha sobre as suas mãos era somente uma queixada de jumento, mas com uma queixada ele derrubou 1000 homens e os lançou sobre o chão. Ou por que não falar de Davi, que tinha somente 5 pedras lisas e uma funda, e derrotou o gigante Golias, aquele filisteu. E tantos outros exemplos nós poderíamos citar. Até mesmo os discípulos, em dado momento, em ocasião que a multidão de pessoas, fora mulheres e crianças, eram mais de 5.000 pessoas. E o que tinha em mãos para operar um grande milagre era 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus operou um grande milagre naquele momento. O Senhor, ele não precisa de muita coisa, queridos. Ele só precisa de uma coisa simples, que foi o que essa mulher entendeu: obedecer sem questionar. E foi o que ela fez. Olha o que diz o verso de número 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Essa foi a orientação. Vai, e por causa do seu testemunho ela vai e alcança esse objetivo. O verso de número 4. Então entra e fecha a porta. Tem milagre que você vai viver sobre a tua vida, a tua casa, de porta fechada, queridos. Sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Ou seja, trabalho em conjunto. O milagre para acontecer na tua vida, querido, primeira coisa que precisa acontecer é eu entender, você entender que Deus, ele quer fazer milagre na nossa vida. Só que em contrapartida, uma coisa é fato: Deus, ele não precisa de mim, Deus, ele não precisa de você para continuar sendo Deus. Sem mim ou sem você, ele continua sendo Deus. Ele é e sempre será. Mas nós precisamos dele para continuarmos vivendo, seguindo a nossa vida. Há quem consiga viver sem Deus. Eu não sei como, infelizmente. É uma opção de cada um. Mas depois que você conhece ele, você não consegue fazer outra coisa a não ser viver com ele, falar dele, conversar com ele, andar com ele, proclamar o nome dele. E quando nós olhamos para a vida dessa mulher, ela obedeceu aquilo que o profeta havia dito a ela. Ela vai, pede os vasos emprestados, ela estava fazendo a parte dela. Será que quando nós somos confrontados pela palavra, será que nós não somos impulsionados a tomar uma atitude positiva? Ou será que nós ficamos, como diz o português chulo, jururu, chateado? Ah, porque me chamaram a atenção, não suporto que me chame a atenção. Então você vai ter dificuldade, querido, em crescer na vida.
em se tornar alguém que Deus quer que você se torne. Porque não conheço nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que chegou em lugares, não vou dizer lugares altos, não, mas lugares impostos que Deus colocou sem ter passado por bronca, sem ter sido chamado a atenção, sem ter levado uns puxão de orelha, sem ter sido corrigido. Os irmãos aqui, já foi corrigido pelo pai, pela mãe alguma vez? Já levou uns puxão de orelha? Foi colocado de castigo? Já pegaram o celular de você? A maioria não, né? Naquela época nem tinha, né? Misericórdia, hein? Tá doido. Naquela época não tinha. Então, mas por que faziam isso conosco? Porque estava dizendo com atitudes: eu te amo, e por te amar eu te corrijo, eu te reprimo, eu te repreendo, eu te ensino qual é o melhor caminho, ainda que às vezes o melhor caminho seja por meio da vara, né? A varinha de marmelo, espada de São Jorge, né? Aquela planta lá que você bate e não estoura de jeito nenhum. Os irmãos aqui conhecem, já experimentou, né? E hoje tem uma benção santa, né? Santa vara de marmelo. E por esse motivo é que muitas das vezes nós somos corrigidos, irmãos. A Bíblia diz: não desmaieis quando pelo Senhor fores repreendido. A repreensão de Deus sobre a nossa vida é o próprio Deus nos abraçando, dizendo: filho, eu te amo, eu não quero te perder para o mundo, eu não quero que você se vá da minha presença, eu não quero ver fora da minha presença. Continuando aqui e finalizo, verso de número 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei mais ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Primeiro ponto para que o milagre aconteça sobre a nossa vida é nós ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida. Ouvir. E entendo, ouvir o que Deus tem para nós, irmãos, não é ouvir o que eu quero, não é ouvir o que você quer. Às vezes ouvir o que Deus tem para a nossa vida, às vezes vai nos custar um certo, como eu posso usar a expressão, vai ser uma certa dificuldade. Você não vai gostar às vezes de ouvir aquilo que Deus tem para você, mas você vai dizer: não gostei na época, mas hoje eu vi que foi bom. Não gostei de ter ouvido aquilo, mas hoje eu vi que foi o melhor que eu poderia ter ouvido naquele momento. Irmão, muitas das vezes o sim, ouvimos muito sim, e quando nós escutamos um não, parece que é o mundo se acabando. Mas os melhores momentos na vida de alguém é quando alguém diz para você: não. Irmão, que isso? Verdade. Não. Porque nós somos imediatistas. Tudo que nós pedimos ou pedimos para alguém para fazer algo, queremos agora, para o ontem, devido à necessidade de correria e tudo mais. Então, quando nós escutamos um não, às vezes nós não entendemos. E por muitas das vezes Deus vai te dizer não também, como já me disse várias vezes. Aprenda a ouvir não de Deus, irmãos, e continuar servindo a Ele com a mesma alegria, como se tivesse ouvido um sim. Porque até o não de Deus para mim e para você é bom. Louvado seja Deus. E por último, verso de número 7. Ela colocou a fé em ação. Ela obedeceu o que o profeta falou para fazer. Não questionou. Não perguntou por que tinha que pegar um monte de vaso se ela só tinha uma botija de azeite. Verso 7 diz: então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Se essa mulher dentro de sua casa ela não tivesse o azeite, ela jamais, sem hipótese alguma, ela não teria experimentado o milagre da multiplicação. Se ela não tivesse ainda que fosse um pouco, eu trago isso para a minha vida, para a tua vida também. Se você não tiver ainda que seja um pouco, o azeite na Bíblia ele representa nada mais, nada menos do que a presença de Deus. A graça, o Espírito Santo. Se nós não tivermos pelo menos que seja um pouco, uma reserva, dificilmente viveremos o milagre da multiplicação. Certamente, se ela não tivesse azeite dentro da sua casa, os seus filhos teriam sido levados como escravo para pagar a dívida do seu marido. Se ela não tivesse nem um pouquinho de azeite dentro de sua casa, certamente nenhum dos seus vasos seriam cheios. E ela não veria milagre dentro da sua casa, dentro da sua família. Aquela mulher se tornou uma empresária, irmão. Ela vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. Então, queridos, Deus ele pode fazer o mesmo sobre a nossa vida também. Deus ele pode, ele quer fazer. Só que nós precisamos estar atentos. Ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Ouvir as orientações do profeta de Deus.
por meio da palavra e obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, sem questionar, sem indagar, sem murmurar. Porque aquela mulher, ela não fez da forma como ela queria, ela fez exatamente da maneira qual o profeta disse para ela fazer. Então, quando estava lendo essa palavra, estudando um pouco acerca dela, eu compreendi que servir a Deus e fazer a obra de Deus, como nós aprendemos na Conexão Ela, na nossa sede, na segunda-feira, ou reforçamos aquilo que nós já sabemos e às vezes fingimos que não é conosco. Fazer a obra de Deus não é fazer a nossa obra, não é fazer da forma que nós achamos que é certo ou da maneira que julgamos ser correto. Eu vou fazer assim porque assim está bom para mim. Se tiver bom para mim, não é obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que me confronta, é aquilo que faz com que muitas das vezes eu tenho que abrir mão do que eu gosto de fazer para fazer o que eu preciso fazer. Acha que é fácil, meu irmão? Você ficar até tarde, talvez orando, lendo Bíblia, estudando, se preparando para fazer algo? Porque se não for assim, nós não conseguimos obter um crescimento. Porque a vida é corrida. Claro que é corrida, meu irmão. Todo mundo precisa trabalhar, fazer alguma coisa, e o tempo não para, 24 horas parece que não está sendo suficiente. E daqui para frente vai se tornar cada vez pior. Então nós temos que administrar o nosso tempo, ouvir o que Deus tem para nós e viver também o milagre de Deus sobre a nossa vida. Queridos, eu quero deixar essa palavra ao coração dos irmãos, quero já agradecer a Deus pela oportunidade, agradeço também aos irmãos que estão em casa. Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus continue abençoando e falando fortemente ao teu coração. E não se esqueça, Deus Ele quer fazer também milagres na sua vida, na tua casa, na tua família, mas esteja atento a ouvir o que Deus tem a falar ao teu coração. Amém? Agradeço a oportunidade, retorno ao trabalho do pastor Flávio. Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima, em nome de Jesus. Vamos se colocar em pé, irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, assim que terminar, né? Agora são 9h04, né? E assim que terminar, eu pedi já estrategicamente para ele terminar esse horário. Eu queria só comunicar alguns avisos para os obreiros, tá bom? Para os irmãos que trabalham também nos departamentos. É coisa rápida, eu preciso passar um aviso para vocês, tá bom? Amém? Louvado seja Deus. Demais, a palavra já nos trouxe o esclarecimento aí que precisamos ou que precisávamos para essa noite. E lembrando que sexta-feira, 19h30, nós estaremos intercedendo pela família, pelas famílias, né? Não só pela família, né? Mas pelas famílias. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um, tá bom? Vários irmãos assistindo, bastante gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, aonde você estiver, na sua cidade, na sua região. Que Deus abençoe ricamente e continue abençoando sua vida, sua família. Vamos orar para finalizar, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, despede o teu povo em paz, guardados, protegidos, libertos de todo mal. Senhor, guia cada um, ó Deus, em segurança para os seus lares, dando também uma noite, ó Deus amado, abençoada, protegendo, livrando de todo mal, Senhor, e o Senhor permitindo que possamos ter uma quinta-feira, ó Deus amado, abençoadíssima, cheia da tua presença. É o que nós pedimos nessa noite e desde já, ó Deus, agradecemos no nome de Jesus. Estenda suas mãos com as minhas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Todos possamos dizer amém. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Seu nome é? Viviane. Seja bem-vinda, viu? Família, seja bem-vinda. Deus abençoe. No término aí vai uma irmã certamente conversar contigo aí, dar um abraço, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Seja sempre bem-vinda, viu? A Kelly também. Seja sempre bem-vinda, né? Já é de casa longas datas, né? Seja bem-vinda sempre. E os demais são de casa. Que Deus abençoe. É a cabeleireira? É ela? Então tá bom. Não é, às vezes não é, né? De máscara a gente conhece, a gente fica meio em dúvida às vezes.
Que Deus abençoe, vá em paz, Deus abençoe os irmãos em casa, fiquem na paz. Os obreiros e cooperadores e departamentos aí, é rapidinho, tá bom? Deus abençoe, queridos, vai na paz.